Fala, minha gente! Chegou mais um episódio do podcast Meme, hein? E essa é a nossa roda de conversa. Aquele espaço para falar sobre masculinidade, sem precisar dourar muita pílula, mas sempre com muito cuidado e pé no chão. Assim como acontece nos nossos grupos reflexivos, né? Como de costume, a gravação tá ao vivo com a comunidade mesmo, que sempre soma, pergunta, provoca e caminha com a gente. Inclusive, para quem ficou curioso e quer conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade, o link tá aqui na descrição. Cheguem mais. Alô, você que tá no metrô, lavando roupa ou até mesmo dando uma corridinha marota, vem no embalo, respira junto com a gente, porque a conversa de hoje tá brabíssimo. Bom, não sei se vocês notaram alguma coisa diferente, mas hoje quem tá puxando o fio sou eu, Lincoln Frutuoso. Nosso querido Abel assume a missão especial de ser o líder da rodada, ou seja, o responsável por trazer o tema pra gente conversar. Fala tu, Abel. E aí, galera, que dia especial, hein? Tô ansioso aqui pra esse papo. Boa. Comigo na bancada, meu parceiro de caminhada, Lucas Fontaine. Na paz, meu parceiro? Tudo na paz, Lincoln. Curioso aí pra saber como é que vai ser esse formato aí hoje com a Abel na liderança. Vamos que vamos. É isso. E hoje também a gente tem a alegria de receber como nosso convidado o Kaiser, homem trans, bi, carioca, do axé e que fez parte do nosso ciclo lá de 2024.1. Tudo suave, irmão? Beleza, cara? Tô iniciando aqui com vocês. Vamos ver como é que vai ser isso. Bom, para abrir a nossa roda de conversa, a gente traz uma pergunta-tema para guiar o nosso encontro, como de costume, né? A pergunta-tema de hoje é a seguinte: como os tabus sociais moldam o cuidado sexual de nós, homens? Quando falamos em tabu, é dessas ideias que a gente vai aprendendo no decorrer da nossa trajetória enquanto homens, mas que travam iniciativas para o nosso cuidado e deixam muita coisa sem nome, como, por exemplo, exame vira vergonha, camisinha atrapalha, prazer e consentimento não se conversam. E por que agora, né? Vocês devem estar se perguntando. Porque acabamos de entrar no Novembro Azul, quando somos estimulados a olhar com carinho para a nossa saúde. E não só para a próstata, mas para a saúde integral, né? Seja ela sexual, prevenção, do nosso bem-estar. E logo na sequência, no mês seguinte, chega o Dezembro Vermelho, que puxa a consciência, um processo de conscientização sobre HIV, AIDS e outras ISTs. Lembra também da nossa testagem, da importância da testagem, da camisinha e de estratégias como PrEP e o PEP. Então, entendemos que nesse período do ano é uma boa chance de fazer o que quase sempre falta, que é falar com calma, sem moralismo e sem pressa, sobre prazer, limites, consentimentos, exames, medos e vergonhas, e sobre tudo isso, e sobre como tudo isso atravessa a gente e nossas relações. Mas como eu falei para vocês anteriormente, nosso líder da rodada de hoje é Abel Oliveira. Fala tu, Bel, como isso tudo te bate, te atravessa, enfim, vamos lá. Oi, gente, então, começando trazendo que ao longo da minha vida eu sempre entendi que a minha saúde sexual ela consistia em hábitos de higiene básicos, né, em usar camisinha, em ir ao médico sempre que alguma coisa no meu corpo estivesse fora do comum. Então eu sou uma pessoa meio neurótica, meio paranoica, sabe, com isso de saúde. Então, ao longo da minha vida eu fui algumas vezes ao médico assim com medo de ter alguma doença grave, quando qualquer coisa surgia fora da normalidade. Sei lá, ia com medo de perder meu pau, coisa do tipo, de estar quase morrendo já, sabe? E aí a camisinha, ela sempre foi a minha principal forma de proteção, continua sendo até hoje, o que não quer dizer também que eu já não tenha vacilado, né, em alguns momentos aí, deixado de usar ela em situações específicas. E quando isso acontecia, né, isso sempre foi suficiente para me levar para algum centro de testagem de STs muito rapidamente, para eu poder entender ali se eu tinha adquirido alguma infecção, fazer o teste rápido com 30 dias depois, retornar lá depois de 3 meses, fazer de novo. Então sou bem correto quanto a isso, sabe assim? Ou novamente um pouco paranoico também. Mas ao mesmo tempo, acho que também envolve um pouco de cuidado. Dos últimos 3 anos pra cá, eu acabei adotando a testagem de STs a cada 6 meses, né? Independente de ter feito sexo com camisinha ou sem camisinha nesse período ou não. E entendendo isso como uma prática que eu incluí mesmo dentro dos meus cuidados preventivos relacionados à minha saúde sexual. E aí aqui eu acho importante, falando sobre prevenção, de comentar sobre
dois recursos novos, relativamente recentes, né, eu diria assim, que mudam esse jogo, que é a PrEP e a PEP. Aproveitando aqui, né, a oportunidade, tentando ser bem objetivo, para quem não sabe, a PrEP é um remédio, é um medicamento de uso contínuo, tomado diariamente, que previne a infecção pelo HIV. Já a PEP é um protocolo de emergência, que a pessoa usa depois de uma exposição, de um sexo desprotegido, de uma violência ou algo do tipo. E aí ela precisa começar a fazer o uso, né, em até 72 horas para fazer efeito, e continuar usando esse remédio por 28 dias depois, que aí se encerra. E essas duas coisas, elas não são para um tipo específico de pessoa, de gente, né? Elas existem para qualquer pessoa que precisa. Mas bom, gente, o ponto aqui que eu quero chegar, que é o meu incômodo, é que o uso ou não uso dessas ferramentas de prevenção, elas acabam esbarrando geralmente não nesses tópicos mais de comportamento, mais técnicos, sobre as maneiras de uso, combinações possíveis desses recursos, né? Mas ela esbarra na moralização que existe em torno dessas práticas de cuidado. Acho que aqui está o ponto, né? Porque tem todo já um discurso que diz que a PrEP ela existe para fazer os homens transarem sem responsabilidade, loucamente, como se fosse uma liberação geral para todo mundo ser promíscuo, e isso vira munição para conservadores atacarem a população LGBT, o sistema de saúde, e ao mesmo tempo vira motivo também de disputa dentro da própria comunidade, quando esse mesmo argumento da promiscuidade também é usado por homens gays para atacar outros homens gays que usam só PrEP, né? Porque é isso. Tem aqueles que usam a combinação camisinha mais PrEP, porque a camisinha ali previne de todas as ISTs e a PrEP previne do HIV. Então, algumas dessas pessoas que fazem uso da camisinha mais PrEP, elas se sentem mais protegidas e se sentem no direito de julgar quem só usa PrEP sem camisinha, porque é um pouco mais arriscado. Você se abre para outras doenças, né? Mas também usar só PrEP sem camisinha não é ilegítimo, né? Porque quem usa, inclusive pelo SUS, precisa fazer testagens periódicas. Quem usa, no caso, PrEP, né? Precisa continuar fazendo as testagens periódicas. Então, se essa pessoa ela acaba, sei lá, pegando alguma outra IST, ela vai descobrir com facilidade e vai conseguir tratar isso com facilidade também. Então, assim, tudo isso são possibilidades de uso. Cada um escolhe aquilo que faz mais sentido para si. E, no fim, o ponto é que, mesmo tendo essas possibilidades todas, todo mundo fica sempre apontando um pro outro, sabe? Acho que isso é uma das coisas que me incomoda hoje em dia, sabe? E aí, nesse caso também, a camisinha, ela meio que, pra minha, pra minha experiência, pra minha percepção, ela vem virando uma coisa meio que de pessoa antiquada, sabe? E aí, contando uma história aqui, eu voltei recentemente a ter uma vida sexual ativa, digamos assim, nos últimos meses, assim. Nessa de mais encontros sexuais casuais, né? E tem sido engraçado, a partir dessa popularização da PrEP, perceber que quando eu apareço só com a minha camisinha lá, muitos caras questionam assim, você ainda usa camisinha? E eu me sinto meio um dinossauro, assim, sabe? Porque é tipo como é que pode, nesse mundo onde já há PrEP, você ainda usa camisinha, né? E aí teve um dia que eu tava com um cara, que na hora da penetração ali e tudo mais, eu fui pegar minha camisinha, eu já meio constrangido, né? Acho que já é uma coisa que vem acontecendo, assim, tipo, e será que a pessoa vai... ela curte essa camisinha, já que ela tá usando PrEP, provavelmente, então já me gera um pouco de constrangimento. E aí esse cara mandou, nossa, que bom que você usa camisinha. Eu só faço assim, com camisinha. Aí eu fiquei aliviado na hora, né? Falei, que bom, adorei ouvir aquilo. Aí eu falei assim, menino, não é isso. Aí a gente interrompeu ali o sexo por um tempinho, né, pra poder ficar falando disso. E aí teve uma hora que ele, elaborando mais, né, aí ele trouxe assim, essa geração da PrEP tá perdida. Aí eu pensei, gente, não. Eu tava indo na dele, sabe? Assim, eu tava super comprado na dele ali, tipo assim, Perdeu realmente os a galera. pontinhos que ele tinha ganhado, né? Poxa, eu tinha ganhado uns pontos ali, eu falei, tava indo legal. Aí do nada ele mete essa geração da PrEP tá perdida. Eu falei, não, gente, também não é assim, que inferno. Para de se julgar, pô. Cara, e aí, pra mim é isso, dá pra cada um ter suas preferências, dá pra cada um cuidar do seu corpo do seu jeito, sabe? Dá pra brincar com isso também. Eu acho engraçado muitos memes que falam disso, eu acho bom, acho que difunde a ideia, difunde os recursos. Mas a gente não precisa julgar tanto uns aos outros, né? E esse é meu incômodo, assim, porque esses excessos de julgamentos, esse excesso de tabus e vergonhas que se criam a partir desses julgamentos, dessa moral atrelada ao sexo, pra mim esse é o
ponto que me incomoda e que eu acho que a gente deveria falar mais aqui, né? E eu falo de um lugar que é de um homem cis, gay, mas que eu vejo que tem muitos tabus que também vão afetar a forma como homens héteros, bissexuais, cis ou trans cuidam ou não dos seus corpos e dos corpos dos outros também, porque sexo é relação, né? E aí por isso a pergunta, né, que eu trago aqui pra gente discutir como os tabus sociais moldam o cuidado sexual de nós homens, né? Porque eu me considero uma pessoa afetada por esse tabu, sabe? Assim, eu sinto que na minha prática sexual, eu sinto que esses tabus eles estão ali interferindo de algum modo. Hoje, mesmo me considerando também uma pessoa minimamente informada sobre o assunto, ainda assim eu sinto que me sinto afetado por esses tabus e o fato de que há muita desinformação, né? Desinformação é o que há. E é isso que gera estigmas, tabus e como nós homens temos lidado com isso, né? Com essas falta de informação, com esses tabus, com esses medos. Sei que o tema da saúde sexual é muito mais amplo do que falar só de prevenção a IST ou gravidez, mas é por aqui que eu começo e é por aqui que eu me conecto com vocês hoje. Boa, Bel. Te agradecer primeiro por essa explanação inicial, né? Achei bem completa, assim, em alguma medida, passando por diversas questões ali que dá pra gente encaminhar nesse papo aqui que a gente vai ter, né? Mas uma coisa que me pegou logo de imediato, assim, eu, enquanto um homem cis, heterossexual, foi uma frase que você usou logo no início, assim, trazendo pra mim especificamente, né? Que é a camisinha como a única proteção. Eu acho que isso tá muito em voga, sobretudo para homens cis héteros, sabe? Parece que a camisinha é a única possibilidade da gente se proteger. E sempre quando a gente pensa numa proteção relacionada à camisinha, quando eu falo de mim particularmente, eu tô falando de uma proteção contra a gravidez, né? Eu não tô falando necessariamente de uma proteção em relação a alguma doença. Eu sou meio pau caseiro, assim, eu nunca vi muito sentido em sair fazendo sexo casual e essas coisas. Então eu nunca. E também, enfim, isso não apaga a possibilidade do já ter pego algum IST em algum momento, né? Mas eu nunca peguei nenhum IST, né? Nunca peguei nada relacionado a algum tipo de infecção ou doenças sexualmente transmissíveis, quando era na época que eu aprendi lá na escola, há 30 anos atrás, lá, sei lá quanto tempo tem. Mas a camisinha, ela sempre apareceu para mim como essa única possibilidade de proteção, né? E que mesmo assim, quando eu era solteiro, eu não gostava muito de usar, não, confesso. Assim, ficava meio puto. Sabe essas coisas assim? Porra, a camisinha. Porra, aí eu vou broxar. Essas coisas que o homem babaca normalmente fala. Essas percepções, assim. Eu não curtia muito usar camisinha, não. Engraçado que eu, dentro de um relacionamento estável, ainda com essa perspectiva de evitar a gravidez, é o momento que eu mais uso camisinha na minha vida. Inclusive agora. Agora é um momento que eu. Porque é isso, né? Eu já tenho uma filha de 12 anos e a gente não pretende mais ser pai e mãe aqui, né? Sermos pais. Então, agora a camisinha ela entrou no nosso circuito com força. Mas até um tempo atrás, ou um curto intervalo de tempo atrás, a gente não usava camisinha muito raramente, só quando tinha alguma cisma, não. Sonhava com alguma coisa. Uma amiga nossa sonhou que a gente, sabe assim? Aí entra num período de uso de camisinha. Só que é isso, a camisinha para mim sempre foi a única e exclusiva possibilidade de me proteger do que quer que seja, né? Principalmente da paternidade, no meu caso, enquanto um homem cis. Mas bom, cis e hétero, né? Mas bom, queria saber de vocês, Kaiser, Lucas, como é que isso bateu em vocês, essa explanação inicial de Abel, enfim, atravessou a vida de vocês aí? Então, vou começar. Cara, eu já fui muito adepto da camisinha, sou trainer, então já utilizei muito com pessoas que têm pau. Agora, quando não é o caso, não tem como usar, né? Então, o que a gente faz com isso, né? E até levantar o ponto, não é só a camisinha que vai proteger, nem menos a PrEP, né? Porque, pô, a gente tem ISTs que são orais, são anais também. Por exemplo, você vai fazer um beijo grego. Cara, você tem que estar com a vacina de hepatite A em dia. E acho que a maioria das pessoas não sabe disso, né? Eu não tava ligado nisso não, Kaiser. Também não tava ligado, não. Não tava ligado nessa parada não. Pô, e assim, é uma vacina que eu acho que hoje em dia só quem pode tomar é quem usa PrEP. Tem umas paradas assim, né?
Usar PrEP pode também dar HPV, tá liberado agora. E pô, por que não libera pra todo mundo, tá ligado? Pensando nessas coisas. Cara, na minha vivência, assim, essa relação com a prevenção contra IST, assim, eu tenho dois grupos, assim, de amigos, né? E aí isso muda um pouco, assim, em cada grupo. Eu tenho um grupo que isso é motivo de piada, assim, de risada, assim, né? Então, assim, isso virou figurinha de WhatsApp, tipo, só no pelo futebol clube, assim, né? Que a galera, que a galera só joga descalço, né? Tem várias expressões, assim, que a galera vai usando, assim, para falar sobre isso de uma forma meio codificada, né? Para que isso não, as pessoas não percebam de uma forma tão óbvia do que está sendo falado, e isso é colocado e a galera dá risada, assim, sabe? A galera tira onda, a galera brinca, pô, o cara tá se arriscando, não sei o quê, mas o tempo inteiro, assim, num tom jocoso, assim, uma coisa meio, sabe? E eu fico meio sem reação, assim, sabe? Por um lado, eu, eu acho engraçado, não vou negar pra vocês, assim, porque, tipo, os caras meteram a figurinha, assim, só no pelo, futebol clube com a piroca de lado, assim, sabe? Tipo, animada, sabe? Como se fosse um desenho animado, assim. Tem um apelo de humor, assim, mas ao mesmo tempo é uma parada muito séria, assim, sabe? E aí eu falo assim, caracas, sabe? E aí dá uma bugada, assim, como é que eu vou reagir, como é que eu vou responder, assim. E num outro grupo de amigos, a gente tem um amigo que ele já teve uma situação em que ele foi contaminado com uma IST, foi infectado. E aí ele é o cara, ele é o embaixador do cuidado desse grupo, né? Então ele é o cara, né, que faz assim, galera, ó, como é que vocês estão? Ele é o cara que fala sobre isso, né, dando nome às coisas. Vocês estão transando com camisinha? Pô, fica ligado, hein? Olha só, pô, sabe? E é o cara que leva a palavra da prevenção contra IST, né? Porque não é nem essa coisa da gravidez, que eu acho que é o grande medo, assim, dos homens cis héteros, assim. É a gravidez. E aí isso é uma coisa que já é falada. Até quando a galera tá falando sobre, num tom mais jocoso, jogando piada, né? O risco é sempre em relação à gravidez, não é nem sobre pegar IST. Assim, às vezes isso nem entra na conversa, isso nem entra na troca de ideia. Então, assim, eu acho que é uma coisa presente pra caramba. Também é uma coisa assim que não é muito falado. Quando os caras estão namorando ou quando os caras estão casados, isso se perde de vista, né? Também assim vai muito nessa coisa do método contraceptivo, assim, né? Mas é isso, assim, eu acho que não é nem falado no casal, assim, né? Nem com a própria esposa, porque eu acho que é importante, sabe? Eu já tive relações, assim, não monogâmicas, onde isso era um acordo, assim, olha, né? Tudo bem a gente transar, o problema é transar sem camisinha, isso deve ser anunciado, olha, transei sem camisinha com uma pessoa, e aí agora, né, o que a gente vai fazer em relação a isso? Que também é um outro formato de relação em que esse tipo de coisa, de situação pode acontecer. Então isso precisa ser acordado. O que a gente vai fazer quando a gente transar sem camisinha com uma outra pessoa, né? Isso é uma possibilidade dentro da nossa relação, que eu acho que também é um outro acordo fundamental, assim, sabe? Porque tem situações assim de relações não monogâmicas e duas relações que eu soube, assim, de caras que falam assim, olha, não quero saber se você transou ou não com uma outra pessoa, né? Então, para mim, eu, sei lá, não quero saber. Isso é de direito. Mas e se essa transa foi sem camisinha? E como que isso está relacionado ao risco do cara pegar IST também, sabe? Enfim, são algumas coisas aqui que me vieram à cabeça pra gente começar a trocar essa ideia. Você falando aí, também vivi vários relacionamentos não monogâmicos e assim, não tinha muito como eu ter o controle também dessa comunicação. Então o que eu estabeleci com a galera foi em 3 meses todo mundo se testar. Eu já sou trans, já tenho que fazer exame de sangue em 3 meses mesmo. É um pulo. Então, um caminho também. Boa. Mas teste de que você tá falando, Kaiser? Teste de sangue normal?
Então, como treino, eu tenho que fazer exame de sangue mesmo, pra ver como é que tá o nível de testosterona e tal, estrogênio e colesterol, que acaba influenciando. Mas mais que isso, também faço os exames para ver se tô com algum IST, HIV, hepatite. E assim, esses exames são gratuitos em postinho, só chegar e fazer, 30 minutos sai o resultado, bem tranquilo. Tem às vezes até campanha na rua, o pessoal tira o sangue na hora, coleta. Boa, eu nunca fiz nada disso, Muita né? oportunidade. Perguntando porque eu nunca fiz nada disso. Nunca, nunca. E eu tava ouvindo o Lucas falando desse camarada dele, né? Que é meio que o embaixador do cuidado da galera e fica perguntando, porra, se todo mundo tá usando camisinha, essas coisas assim. Eu tenho um mano, um grande amigo, que ele, desde moleque, desde muito novo, ele sempre falou: posso estar namorando anos, eu só uso camisinha. E isso me causava um estranhamento, assim. Eu ficava, nossa, como que ele consegue transar com a namorada de camisinha? Nossa, eu ficava assim, cólicas. Tu goza, tá ligado? Como é que é isso? Como é que. Assim, eu fico imaginando como é que seria, pelo menos do lugar de onde eu venho, daqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, enfim, um amigo chegar pra galera no meio do bonde, assim, no futebol, sei lá, perguntando: e aí, irmão? E aí, no samba lá ontem, no pagode ontem? Foi com a menina, foi com a namoradinha, com a meninazinha que deu uns beijinhos pro Cafofinho. Usou a camisinha? Como é que é o esquema, assim? Ele ia ser taxado como otário, ia ser zoado, com certeza. Aqui. Eu quero saber, assim, como é que foi a recepção dessa tua galera com esse amigo, assim. Então, a recepção foi boa, porque ele, assim, né, tomando os cuidados aqui, né, mas ele é uma pessoa que tem uma certa influência na galera. Então, assim, é uma pessoa que tem um letramento, a pessoa né, que tem um estudo, tem uma trajetória aí que a torna, assim, uma pessoa que é escutada, né, um homem escutado pela galera. E aí acabou que foi de boa, assim. Eu acho que também eu falo, Lincoln, assim, de um contexto assim, de classe média, Petrópolis, né, região serrana aqui do Rio de Janeiro, em que isso é falado na escola desde pequenininho. Então todo mundo tem esse contato, né, todo mundo sabia. Na época era DST, né? Hoje mudou para IST. Vocês sabem por que mudou para IST? Porque não necessariamente a pessoa que pegou a infecção, né, ela está com a doença. Então, assim, para a gente poder identificar que a pessoa está infectada, mas não necessariamente manifestou a doença, é uma forma mais cuidadosa da gente poder fazer esse diagnóstico da infecção e não só da doença, né? Porque a doença seria já ela manifesta ali na pessoa. Então, assim, eu acho que também tem um contexto social que é importante a gente levar em consideração, Nico, para a gente entender assim por que talvez assim entre os meus camaradas, né, isso foi mais bem recebido, mais bem acolhido, né? O que você acha disso, irmão? Não, sem dúvidas, é o que eu estava falando aqui anteriormente, assim. Aqui tem para além de uma moralização atrelada ao uso da camisinha, que tem mesmo, assim, e eu, em muitos momentos, já moralizei essa parada, sobretudo num relacionamento minimamente estável, como eu tava falando com vocês. Como assim, pô? Que loucura é essa? Eu com a minha namoradinha de 3 anos, de 2 anos, vou botar camisinha? Que maluquice. É como é que é aquela história de comer bala com papel, sabe? Essas coisinhas que a gente ouve no decorrer da nossa vida, né? Que vai guiando a gente formando. Gente, o que não falta. Fala, Bel. O que não falta é expressão pra isso, né? Não, Realmente. pra comentar isso, não falta expressões das mais variadas pra poder ilustrar isso. Tô descobrindo tanta coisa aqui. Não, total, total. Vai ficar enchendo o balão, né? Essas coisas assim. E o ponto pra mim, né, falando mais uma vez da gente, e aqui me colocando o Lucas também, como homens héteros e cis, né, que é isso, a gente leva isso pra nossa vida. Por vezes a gente está num relacionamento estável, como já aconteceu com conhecidos e amigos nossos, né, meu, por exemplo, e você traz seu companheiro ou alguma coisa desse tipo, sem camisinha, contrai uma doença ali, uma infecção, né, como a gente falou anteriormente, e você acaba trazendo essa infecção para dentro do seu relacionamento, né? Aqui já aconteceram, até recentemente aconteceu também com um conhecido, enfim. E porra, assim, irmão, e é isso, foi um HPV, né? Nesse caso que eu tô falando. Algo que é minimamente mais simples de ser tratado, né? Até onde eu sei. Toma um bezetacil, Isso, né? isso.
Mas aí a gente pensa na possibilidade dessa escalada, né? Falando sobre o dezembro vermelho aí, HIV, enfim, AIDS, poderia ser algo irreversível para a companheira daquele cara, sabe assim? E como é que a gente está moralizando esse debate num sentido negativo, né? Porque, porra, não é sobre usar ou não usar camisinha, sentir ou não sentir tesão. Sente tesão da mesma maneira, sabe assim? Mas, sei lá, eu acho que vem uma perspectiva da gente não sei, talvez ser mais homem, sabe assim? Tem aquela coisa do risco também para a construção da nossa masculinidade. Não sei, é algo que eu sinto que transforma um cara, até em casinhas de luz vermelha, né? Em rendezvous. Sim, o tesão da molecada quando era novo, eu lembro, quando eu ia, né? Era de você transar sem camisinha no puteiro, sabe? Só que no puteiro eu acho que a gente tem até onde eu sei, no puteiro a gente tem um ambiente minimamente controlado, sabe? Em que as garotas fazem um exame recorrentemente, assim. Salvo engano, até onde eu sei, de 6 em 6 meses rola alguma coisinha desse tipo e tal. Tem campanha do governo para isso. Assistente social bate lá, faz. E ao mesmo tempo, Lincoln, tem uma coisa assim de não beijar na boca, né? Então tem a coisa de você transar sem camisinha, mas não beijar na boca, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, assim, nenhum, mas Não beijar na boca? não beijar na boca. Pra quem vai no puteiro. Ah, tá. Né? Desculpa, perdi isso. São contradições pra mim, não faz sentido nenhum, né? De fato, assim. Eu tava pensando aqui, gente, 2 pontos, né? Que eu tenho uma fala de um amigo que fica sempre ecoando na minha cabeça, né? Porque eu acho que isso coloca em questão essa disposição ao risco. E aí, no caso de homens héteros. Porque esse meu amigo é um homem hétero. E aí, uma coisa que ele falou uma vez pra mim, meio que brincando, mas assim, tinha muito tom de verdade ali, que era assim, cara, se não tivesse risco de gravidez nas relações dele com mulheres, ele falou assim, se não tivesse risco de gravidez, eu já teria pegado todas as doenças do mundo, porque eu não usaria camisinha. Sabe assim? Se não tivesse a possibilidade de engravidar, que é por isso que no caso dele ele usa a camisinha, só pelo risco de engravidar. Agora, por ele mesmo, pensando no corpo dele, pensando a saúde dele e até a saúde dos outros, ele não estaria nem um pouco preocupado, né? Então, como que nosso comportamento também é. Acho que tem essas duas vertentes quando a gente pensa em se cuidar, né? A motivação que faz você se cuidar é evitar mais um neném no mundo e ter que ser responsável por uma criança, ou se é só eu comigo mesmo, e aí pouco importa as outras pessoas, no caso, já é partindo desse princípio, tudo bem, sabe assim? E que ao mesmo tempo, assim, eu entendi que tinha ali um tom de humor, ele falando disso, tudo, mas muita verdade, porque eu tenho certeza que ele, assim, o cuidado que ele tem a usar camisinha hoje, de fato, seria completamente transformado se não houvesse a possibilidade de gravidez. Ainda que ele estivesse exagerando um pouco, eu acho que estava exagerando só um pouco, porque ele estava falando muita verdade ali. Então, o que isso traz pra vocês, assim, de reflexão também, né? Eu ainda digo mais, eu conheço uma galera nova que tá fazendo vasectomia pra meter o louco. Sim, sim. Não, inclusive, ele acho que pretende fazer isso também. Que agora eu já não sei mais como é que tá a vida dele. Mas ele chegou a comentar comigo sobre isso, do sonho de fazer vasectomia pra poder transar no pelo, sabe? Que loucura, gente. E aí, trazendo mais um pontinho aqui, gente, falando um pouco da vergonha que às vezes eu sinto, que é diferente da vergonha que os amigos de vocês, o amigo do Lincoln sente, por exemplo, ou algumas pessoas da rede de vocês, assim, fala que tá usando camisinha dentro de um relacionamento. O Lincoln chegou a comentar que sofre uma certa moralização do julgamento dos outros. Que eu fico pensando que não é uma moralização quando as pessoas estão julgando quem usa. Me parece que é mais um julgamento do tipo, quase que um bullying, sabe assim? Vai numa outra perspectiva. Não vejo que é um viés moral quando alguém fala assim, você tá usando camisinha dentro do casamento, isso tá errado. Acho que é julgamento sim, mas eu não vejo como um viés moralizante. Mas ao mesmo tempo, que às vezes eu sinto que, por exemplo, eu sou uma pessoa que super defende o uso de camisinha e de estar sempre pensando cuidado, de sempre fazer testagem. Eu realmente sou uma pessoa que, tipo assim, testagem, gente, se testem, façam testes, assim, sabe? Eu acho maravilhoso fazer teste. Então, eu tô sempre nessa, sabe, assim, eu leio sobre, eu pesquiso sobre, eu tô preocupado com isso. E aí, no ato em que eu, por exemplo, transei sem camisinha, assumir isso pras pessoas
Assim, eu não tive nenhum tipo de. Eu assumi pras pessoas, eu tô aqui assumindo em público, na verdade, também, né, no podcast, mas assim, nenhuma questão em fazer isso, mas ao mesmo tempo bate uma vergonha, tipo assim, como pode eu, né? Bate nesse lugar do tipo, você que é um defensor disso, você que é uma pessoa que defende tanto o uso de se cuidar e tudo mais. E aqui sim eu sinto que tem um viés moralizante, porque cara, novamente, eu acho que é básico pra mim, dentro do que eu entendo, que o uso da camisinha é necessário pra você se cuidar, cuidar do outro e tudo mais. Ao mesmo tempo, as campanhas estão aí não pra poder criminalizar quem não usa, sabe assim? Porque o não uso também é corriqueiro, também é possível, também é um erro passivo. Todo mundo Eventualmente pode acontecer, né? exato, sabe assim? Ah, mas foi um descuido, você sabia. Gente, acontece, sabe assim? E o mais importante diante disso tudo, pra mim, não é o uso ou não uso, é o que você faz com isso, né? É essa habilidade de contar pra outra pessoa, é essa habilidade de você se cuidar diante disso, de fazer os testes, de se encaminhar pra um tratamento possível e cuidar, né? Ficar atento. Eu penso que isso é o que me deixa tranquilo, assim. Mas ao mesmo tempo, não vou mentir que bate uma vergonhinha do tipo assim, poxa, eu, né? Eu transei essa camisinha e vão me julgar agora. Então, acho que aqui tem um viés moralizante também, né? Nesse julgamento que eu antecipo, na verdade, dos outros. Já teve alguma vez que você não sustentou, amigo? Por vergonha, assim? Ai, sei lá, eu acho que às vezes, em algumas situações, eu deixei de falar que sim, sabe? Assim, só vivi a coisa dentro, comigo mesmo, né? Eu, sei lá, trazei essa camisinha, fui cuidar de mim, fui fazer os meus testes ali, tudo direitinho, sem falar muito sobre, né? Pra que falar disso? Melhor deixar quietinho, ninguém precisa saber. Eu acho que não necessariamente eu não sustentaria, mas eu preferi simplesmente não dividir isso com ninguém. Acho que é uma opção, né, que eu tenho de fato, mas sinto que talvez por esse receio mesmo de ser julgado, assim, nesse lugar de. E aí, no meu caso, é julgado por isso, porque eu tenho a carga de ser a pessoa que defende isso, sabe? Então, pra mim é diferente. Eu acho que a única coisa que a gente não pode deixar de fazer no teu caso deu negativo, né? Provavelmente. Porque, pô, se der positivo, a gente tem que avisar que a gente que a gente se relacionou, né? Uma questão de cuidado também com o outro, né? Sim, sim, E sim. puxando esse aspecto que você falou, eu também estou num relacionamento estável, apesar de ser não monogâmico, e pelo uso da testosterona eu também não engravido. Então também tô só no Peu Futebol Clube e assim, fazer exame. São escolhas também, mas a gente não pode deixar de se cuidar e ver como é que tá a saúde, né? E eu te fiz essa pergunta, Bel, porque eu já fiz isso, cara. Eu já vivi essa situação, assim, né? Que eu acho que é uma situação é, que é mais difícil de acontecer, assim. No caso, assim, por exemplo, eu conheci uma pessoa, né? E aí essa pessoa, ela propôs a gente transar sem camisinha, uma mulher, no caso. E só que eu fiquei extremamente desconfortável por transar sem camisinha, assim, mas ao mesmo tempo eu fiquei extremamente desconfortável por colocar camisinha, sabe? E aí, cara, eu transei sem camisinha, sabe? Tipo, e depois eu fiquei, porra, fiquei com a paranoia assim na cabeça, sabe? Fiquei martelando assim, também tive que ir atrás, fazer teste. Mas eu fiquei assim, um tempão, assim, sabe? Porque também é isso, assim, né? Você tem que dar um tempo, né? Não, não é uma coisa imediata. Então, você tem que esperar até 6 meses para você conseguir ver se vai fazer o teste para poder fazer essa detectação, para aparecer no teste. Então, assim, foram 6 meses que aquilo ficou, sabe, um fantasma na minha cabeça. Tipo, caraca, pô, eu fiz essa parada mesmo, né, cara? E eu acho que isso tem assim, sabe, te escutando, me veio muito isso, assim, como eu não sustentei o colocar a camisinha, sabe? E depois eu fiquei mal, me sentindo Mas, mal, irmão, assim, sabe? E eu desculpa te interromper, mas tu atrela isso a quê? Tu atrela, depois no processo reflexivo que você fez, né? Lidando com esse incômodo de você não ter sustentado, tu conseguiu atrelar isso a alguma coisa? Porque aí, só, já trazendo uma ideia complementar, porque aí eu fiquei pensando nesse aspecto moralizante de novo. Porque como assim um homem numa relação sexual, heterossexual, né? Vai negar quando uma mulher pede pra ele não botar camisinha, tá ligado? Que homem é esse? Sim, na minha cabeça viria assim, caralho, eu quero botar camisinha. Mas essa mulher vai me chamar de porra, sei lá o que, de cuzão pra baixo. E como assim, porra? Tá maluco? Ela vai pedir pra eu não botar camisinha e eu vou sustentar que eu quero botar uma camisinha, tá ligado?
Cara, assim, tô elaborando isso agora também, sabe? Tipo, e eu acho que veio muito uma coisa assim, cara, pô, eu tava solteiro, né? Isso já tem um tempo, hoje eu tô numa relação monogâmica até, inclusive. E isso já tem um tempo. E aí, na época, tipo assim, caraca, é difícil transar sem camisinha solteiro, sacou? Tipo, é, pelo menos assim, na minha experiência, né? Porque eu acho que as mulheres, né, e aí também fazendo esse recorte de gênero, elas costumam ter bem mais cuidado com o uso de preservativo. Então, assim, as situações que eu fiquei com mulheres eram mulheres que falavam assim, não, com camisinha, assim, não tem essa, sabe? Então, quando apareceu uma mulher disposta a transar sem camisinha, assim, eu falei assim, caraca, meu irmão, e aí eu transo no transo, transo no transo, e aí, então assim, foram várias coisas, assim, acho que teve essa coisa, assim, de tipo, pô, eu vou cortar aqui um barato dela, e às vezes eu sei que transar assim, com camisinha é muito diferente, assim, sabe, e é uma experiência muito diferente, então assim, pô, ela tá aqui querendo, com uma expectativa, então acho que também tem essa coisa de entregar uma performance também, né, que eu acho que faz parte da nossa construção, e aí eu ia frustrar aquela performance que ela estava esperando sem camisinha. Cara, acho que foram várias coisas assim que vieram ali à tona. E na hora foi maravilhoso. Assim, na hora eu caí e mergulhei, assim, de braçada, assim. Só que no dia seguinte, que era um dia, tipo assim, pô, pra ser bacana, assim, sabe? Pô, deu uma transada maneira ontem, sabe? Pô, tô legal. Pô, foi um dia que eu acordei com a ressaca moral, assim, sabe? Merda, assim, que fiquei um tempão pra poder lidar com isso. Assim. Queria perguntar uma parada aí pra você, Lucas. Duas coisas, na verdade. Se vocês, antes de você entrar nessa, você conversou alguma coisa, tipo assim, qual foi tua última vez que fez exame ou não? Isso é uma dúvida. Nada, né? E a outra, pra vocês todos em geral, né? Vocês costumam perguntar, pô, qual foi a última vez que fez exame? Não. Crítica dessa. Então, geralmente eu até pergunto, cara, mas assim, nessa situação, tipo, eu conheci a pessoa no dia, sabe? Foi uma situação, assim, super inesperada, sabe, não foi nada premeditado, a coisa aconteceu, assim, sabe? A coisa fluiu. E tava, cara, tava numa coisa tão, tão gostosa, assim, de uma fluidez, que eu também fiquei com esse receio de dar uma brecada, assim, na coisa que tava fluindo de uma forma muito bacana, assim. A pessoa era uma pessoa é uma pessoa muito bacana, sabe? Uma pessoa muito legal. Enfim, então para mim, assim, não rolou porque acho que nessa situação assim, que eu tinha acabado de conhecer, sabe? No dia seguinte eu fui perguntar, eu entrei nesse assunto. Mas ali na hora, no calor da emoção, assim, sabe? Eu não imaginava que eu ia transar esse dia, sabe? Não imaginava. Tipo, eu tinha camisinha na carteira, porque quando eu tô solteiro eu ando com a camisinha na carteira, mas eu tipo, não foi num dia nem que eu premeditei, assim, porque eu fui num show, sabe? Então eu fui num show, falei, pô, dificilmente você arruma uma transa num show, sabe? Então eu nem fui, assim, considerando, com essa intenção, e aí aconteceu, sabe? Bom, eu tenho, desculpa, Bel, eu tenho mais uma perguntinha para fazer, porque em algum momento a Bel trouxe esse assunto de disposição ao risco, né? E eu queria entender como é para vocês na comunidade, né? Dentro da comunidade, como é que é esse lugar de disposição ao risco? Sobretudo falando de quem se identifica com construção de gênero masculino, né? Dentro da comunidade como um todo. Como é isso? Porque é isso, a disposição ao risco, como a Bel colocou, é algo inerente à construção das masculinidades, sobretudo se tratando de homens héteros cis, né? Mas dentro da comunidade, como é que vocês veem isso? Sobretudo se tratando de riscos sexuais, né? Se tratando de ST, enfim, do que quer que seja. Quando eu penso nisso de risco, e pensando em homens gays, eu sempre fico pensando naquele, que não é um meme, né? Mas naquela ideia de que a gente se coloca muito no risco pra poder transar, sabe? Assim, tipo, de ir de madrugada marcou date de madrugada e sai de madrugada pra um lugar completamente baldio, assim, sabe? Tem muito memes disso nas redes sociais. E, cara, eu me identifico muito isso, sabe? Assim, eu me identifico muito. Eu acho que nesse lugar, sim, também percebo que há um desejo maior de adrenalina nessa coisa de fazer sem camisinha ou de fazer com desconhecidos. Acho que essa ideia de que eu estou me arriscando é excitante, sabe, assim? E eu acho que é uma coisa também, assim, é,
Ai, como eu posso dizer? Eu ia falar ser valorizada, né? Mas não ser valorizada. Mas no sentido de que, assim, dá pra poder buscar isso. Acho que dá pra viver essa adrenalina de outros modos e não necessariamente estar se arriscando de fato, sabe assim? Porque acho que a adrenalina da coisa, de viver algo assim, pode ser um fetiche e dentro dá pra cuidar do seu fetiche também, fazer ele de forma cuidadosa, sabe Então, assim? talvez, Bel, te Sei, ouvindo, tô elaborando aqui. basta usar uma camisinha, né? Talvez não seja sobre o desconhecido, sobre o se encontrar no metrô e a coisa acontecer. Sim, Mas você não. estando ali com uma camisinha, tá suave, pô. Vai viver o desconhecido, vai explorar o que tiver que explorar. Sei lá, fiquei com essa sensação. Exato, Bota o PrEP no bolso também, É né? isso. Come no dia seguinte. É disso? PrEP. Cara, nessa questão, eu acho que a comunidade LGBT como um todo ela tem mais espaço para diálogo, mas não significa que esse diálogo vai acontecer sempre. Foi o que o Abel falou, cara. Tem umas práticas assim chamadas cruising, que os caras só se olham na rua, daqui a pouco estão se comendo, não trocam uma palavra, entendeu? Vai para um bequinho ali. Então, assim, é uma loucura, mano, porque tu não sabe nem a voz da pessoa às vezes. Tá no carro, abre a porta, vê que o outro cara é gay, bota o pau pra fora e é isso aí, entendeu? Então tem umas paradas assim. Acontece muito. E eu atrelo isso, assim, a um comportamento de risco nisso, sabe? Assim, eu entendo que. Eu acho também, assim, extremamente saudável também, de alguma maneira, viver essas relações, sabe? Assim, acho que eu não entro aqui com um viés moralista. Mas quando eu pratico esse tipo de coisa, por exemplo, eu sei que tem um risco ali também, sabe? Assim, e é consciente desses riscos, inclusive. Eu acho que existe o pós-cuidado, né? Tem esse risco que é gostoso de sentir, mas tem um pós-cuidado que é necessário ter. Uma coisa que eu vejo muito na comunidade trans em geral, tanto mulheres trans como homens trans, e com homens trans e mulheres cis, é mais esse cuidado, tipo assim, pode ter o risco de engravidar? Compra a pílula do dia seguinte e entrega pra pessoa. Ou então, dá o PEP, que é justamente você transa e não toma PrEP, então é o pós. Você vai tomar uma vez só, pra não correr o risco de pegar uma ST HIV, na verdade, só, né? Então, tem que ter um pós-cuidado também. Você pode correr o risco, mas existem formas de você lidar com isso depois. Isso é que eu fiquei pensando aqui. Será que existe cruising entre mulheres lésbicas, por exemplo? Não, O quanto disso está atrelado a uma construção de masculinidade também, sacou? É esse o ponto, assim, que eu quero trazer pra gente refletir, assim, sabe? cara, na verdade, eu acho que até tem, sabia? Essa parada de show, assim, não de olhar e sair se pegando, mas tem isso, tipo assim, de sair no dia igual foi tua história, entendeu? Só que também tem essa questão, que tem muita mulher que acha que não vai pegar doença, que a doença tá só no pau. Quantas vezes já ouvi isso de lésbica? Pô, é muito isso, entendeu? Então, pô, às vezes a mina é bissexual e ela até sofre preconceito. Ah, não, tem lésbica que fala, tu não vai transar comigo porque você vai me passar doença de homem, tá ligado? Então, é uma problemática muito grande aí também. Conheço mulher que nunca faz exame, que acha que só homem tem que fazer exame. Então, pô, tem uns problemas, cara, que precisam ser enxergados também. Eu ia falar aqui sobre ainda o caso do Lucas, né? Porque pra mim nunca rolou de eu transar sem camisinha diante de um convite de alguém pra transar sem camisinha. Às vezes em que aconteceu, foi porque rolou, sabe assim? Foi porque fui envolvido emocionalmente pelo momento e não tinha camisinha ao redor. Ou até tinha, mas tava acontecendo. Foi esse tipo de descuido. Nunca foi uma coisa assim consciente no meu caso, né? De tá bom, eu aceito transar sem camisinha, mesmo sem te conhecer, mesmo sem saber, sabe assim, nesse caso, sabe? Nunca rolou. Eu lembro até de um episódio de quando eu tava com, acho que meu primeiro namorado, lá em 2016, assim, da gente ir juntos, porque a gente tava transando com camisinha, né? Aí quando a gente falou assim, vamos transar sem camisinha? Passar a transar sem camisinha? Sim, então vamos fazer os testes juntos, e a partir daí a gente começa a transar de boa, sabe? Aí eu levei ele, eu lembro até da moça que me atendeu, falando assim, ai, que fofinho vocês virem juntos. É... Nossa, que droga, depois ele me traía, descobri isso. Então, assim, não é fofinho não, tá, gente? Deu no mesmo. Mas, assim, não é essa parte, não é essa parte. Inclusive, uma história que é engraçada, mas ao mesmo tempo curiosa, assim, é porque eu fiz o exame e aí era nesses lugares que... Era lá em Itabuna, tinha um lugar muito bom, que eu conseguia fazer o exame gratuitamente. Eu achava ótimo ir lá, acho o atendimento muito bom, inclusive. Quando eu morava em Itabuna, na Bahia.
E aí, eu fazia o exame de manhã, tipo, a coleta de manhã, e eu pegava o resultado dessa coleta, desse exame, à tarde, ou em qualquer outro dia depois, nunca era na hora, sabe assim? E aí, eu fiz com meu namorado, ele foi pra cidade dele, que ele não morava em Itabuna, morava em Ilhéus. E aí, ok, ele seguiu a vida, e ele ia pegar depois. Mas entendendo que eu ia pegar logo naquele dia mesmo, porque eu tinha condições de pegar no mesmo dia. Quando eu fui pegar à tarde, a moça abriu os exames e falou assim: sífilis não reagente, tal, pá, não reagente, todos lá, tudo não reagente. Aí ela foi e falou assim: HIV você vai ter que fazer de novo. Aí meu Deus. Eu praticamente morri ali naquela hora. Aí ela falou assim: porque o seu sangue coagulou e não deu pra fazer o exame. Então, e a gente não conseguiu te chamar, você já tinha ido embora. Aí eu falei assim, que papinho, hein, pra dizer que quer fazer de novo, porque deu positivo, e você não quer fazer um teste, um segundo teste. Na minha cabeça era só isso que me veio, sabe assim? E aí ela falou assim, vem amanhã, pra fazer de novo. E aí a gente não vai, a gente te entrega na hora. Eu falei, olha, por que vai entregar na hora no outro dia? E sabe assim, eu tava me questionando tudo, sabe assim, gente, esse foi o dia mais ansioso da minha vida, eu não dormi. Eu comecei A a ler. psicóloga não foi, né? Ela ia no dia seguinte, aí já marcaram. Possivelmente, né? Aí faz o teste de novo pra garantir que deu certo, chama toda a equipe que precisa estar ali, eles não estavam preparados, então vem de novo. Pra mim era isso, sabe assim? Teve uma hora que eu cheguei em casa e falei assim, cara, é certo. Deu positivo. E aí eu já comecei a estudar sobre HIV, como que vive, como que trata, eu tava pesquisando tudo já. E no dia seguinte, de fato, fiz de novo. E de fato o sangue tinha coagulado mesmo, porque deu não reagente, e aí, assim, fiquei tranquilo. Mas teve essa situação aí que eu, nossa, quase infartei ali no ato, né? Mas eu trago isso, inclusive, pra também trazer algo sobre o que é ter ou viver com o vírus do HIV, né? Porque em algum momento aqui o Lincoln até falou assim, algo irreversível, como o HIV ou como enfim. E acho que é uma informação importante de ser dita aqui, esclarecida em alguma medida, é que ter HIV não necessariamente te limita, né? E não é assim irreversível no sentido. Porque tem como você, inclusive, tratar, e aí, obviamente, se você consegue fazer isso, se você consegue identificar isso no tempo, né? Você consegue tratar e ficar identificável, né? O vírus pode ficar identificável dentro do seu corpo, né? E se o seu vírus é identificável, ele não consegue transmitir para outras pessoas. Então, você consegue zerar a sua carga viral a partir do tratamento, de modo que você nem transmite e nem sofre as consequências do desenvolvimento do vírus a ponto de virar AIDS, sabe? Então, tem muitas possibilidades após o diagnóstico, sabe? Então, é óbvio que, de alguma maneira, você vai conviver com esse vírus em você para sempre, mas é possível tratar de forma que isso não afete a sua vida ou nem afete a vida de nenhuma outra pessoa. Eu acho isso muito importante, porque eu acho que isso é pouco difundido, sabe? Mas não é um fim, né? Principalmente hoje em dia. Já foi, né? O diagnóstico de HIV já foi um diagnóstico trágico, né? Hoje em dia não é mais. Então, é isso. E acho engraçado porque, estudando um pouco mais para vir para cá, eu entendo, eu ficava sempre confuso. Por que tratamento é considerado uma ação de prevenção? Porque lá nos panfletos assim eu vejo prevenção combinada. Aí tem, por exemplo, PrEP, PEP, camisinha, lubrificante, testagens. E tá lá, tratamento. Eu fico assim, tratamento é prevenção? Como assim? Porque me parece que prevenir é uma coisa e trata quando você já não conseguiu prevenir, trata, né? Mas o que é o tratamento aqui nesse caso? É o tratamento da infecção, para que não gere o adoecimento, sabe assim? Você pode sim estar vulnerável aos você pode vírus, ter às HIV, bactérias. mas não necessariamente tá com AIDS, né? Exato, e aí você trata a infecção para não virar doença. Então é o tratamento da infecção para não gerar doença, né? E prevenir-se, nesse caso, tem a ver com isso. Então o tratamento também é uma ação de prevenção ao adoecimento. Olha que loucura, né? Pensar assim, para mim deu um bug assim, conceitual, com essas palavras sendo utilizadas, mas faz muito sentido, porque se tratar também inclusive, interromper o ciclo de infecções, né? Porque se você se trata, você diminui as sequelas que você pode ter, diminui as consequências que você pode ter para o seu próprio corpo, mas diminui também o fluxo de infecção de outras pessoas, né? Então, se tratar também é uma forma de cuidar dos outros, da sociedade como um todo. Então, acho isso bem interessante você pensar. Uma coisa que eu fiquei pensando, Bel, te ouvindo, duas coisas. Uma, primeiro, sobre o que você está falando agora, que é sobre, assim, as pessoas, a sociedade, no geral, não está antenada, ou então não está consciente sobre
a diferença do que é você estar infectado com o vírus do HIV hoje para o que era há 20, 30 anos atrás, eu acho que ainda tem esse imaginário de fundo, principalmente atrelado às pessoas, né, de uma geração 50 a mais, assim, que viveu esse período, né, onde teve, não sei se foi pandemia, epidemia, mas teve essa contaminação mais geral do vírus do HIV e artistas famosos, né, morrendo em decorrência de AIDS, enfim, né, tem esse imaginário social no Brasil, pelo menos. Eu tenho um tio que ele faleceu de AIDS, assim, que é um super tabu na minha família, sabe? É uma coisa muito, não é muito dita, e foi, assim, no final dos anos 90. Enfim, e é isso, assim, essa reação que Lincoln teve, assim, tipo, caraca, imagina, se descobre, a casa cai, assim, né? O mundo se transforma. E, na verdade, não, né? Hoje em dia, não é bem isso, mas isso ainda está muito presente. E aí, até uma coisa que surgiu aqui no chat da galera que está aqui acompanhando a live pela nossa plataforma, que o meu xará, o Lucas, estava falando assim, hoje em dia tem uma galera que testa, vai num samba, aí tem uma galera fazendo teste rápido, né? E como que também é louco você pensar, tipo, vou no samba, tem um teste rápido, vou ali testar. E eu descubro que eu tenho HIV, né? É isso, se a pessoa tiver a consciência de que hoje em dia você descobrir que você está infectado, né, você tem várias opções de cuidado, que não necessariamente você vai desenvolver a doença, é uma coisa. Agora, a pessoa que está dentro desse imaginário ainda, contaminado com esse fantasma da AIDS, assim, dos anos 90, né, e ela descobre num samba também, sabe? Então, como que é importante também ter uma equipe, né, de saúde mental ali acompanhando essa galera do teste rápido, para que, se surge uma situação onde a pessoa descubra e ela se desorganize de alguma forma, né, ela ter esse acolhimento da equipe de saúde mental, assim, eu acho que isso é um ponto. E a outra coisa que você estava falando, assim, sobre essa situação que eu acho que não é usual, né? Assim, o que rolou, assim, quando essa mulher, ela me propôs, assim, né? Eu fui pegar a camisinha na carteira, e aí ela falou assim, olha, eu uso DIU, né? E aí meio que, tipo, também ainda não, assim, meio sem gracinha, assim, sabe? Olha, eu uso DIU, né? E aí eu falei, Vou engravidar não, hein? exatamente, sabe? Tipo, olha, eu uso DIU. E aí eu falei, cara, aí que rolou toda essa minha reflexão, assim, aí eu boto a camisinha ou não boto a camisinha, mas ela foi tipo, né, na hora que eu tirei ali, ela lançou essa, assim, né? E aí me veio muito, cara, uma coisa que, assim, quando eu não sei em que momento da minha vida eu escutei, assim, mas eu já escutei um folclore urbano aqui em Petrópolis, que tinha uma mulher que era contaminada com HIV e que ela tinha como, assim, fetiche, né, transar com os caras e contaminar os caras com HIV. Não sei até que ponto isso foi a mãe de alguém que falou. Eu ia até trazer uma história assim. Não, mas tipo assim, a mãe de alguém que trouxe pro filho não transar sem camisinha, sabe? Não sei se foi uma estratégia assim que enfim, a galera comprou e tinha essa lenda urbana. Mas eu sei que quando aconteceu isso, cara, foi uma coisa assim que eu falei, cara, é tão fora do normal, assim, uma mulher propor, sabe? Que me veio também essa loucura, assim, cara, será que ela é uma pessoa que tá nesse fetiche da galera que tá querendo contaminar os outros e eu fui fisgado, assim, cara, é isso, né? Nessa ressaca moral, assim, de não ter me cuidado, né? E aí não é sobre sobre transar ou não sem camisinha, mas é sobre eu me cuidar, né? Sobre eu prevenir a infecção de STs, assim, né? Mas, enfim, só para também, a partir do que você falou, me ver essas duas reflexões. Acho que é isso, gente. Tivemos um excelente papo, né? Eu acho que a gente conseguiu atravessar bem pelas experiências de todo mundo que se considera e que se enxerga como homem, com essa construção social de homem na sociedade, né? A gente falou sobre diversos recortes aqui. E agora, como de praxe, nos nossos grupos reflexivos, ao final desse momento de reflexão, a gente tenta materializar tudo isso que a gente pensou no decorrer desse tempo que estivemos juntos em uma prática, né? Uma ação que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, mas que permita a continuidade desse processo reflexivo que a gente teve no decorrer desse tempo juntos aqui.
pra iniciar, eu fico com muita vontade de pensar uma prática que nos leve a mais práticas de cuidado, sabe assim? Porque. E aí, engatando com o que talvez eu ia falar aqui no final da roda, mas eu não lembrei, que eu sinto que existe essa fala, né, que eu trouxe ali do início, né, da galera meio que criticando, mas agora todo mundo tá usando PrEP, vai todo mundo transar só porque todo mundo quer transar. Gente, esse argumento de querer transar é válido, sabe assim? Eu fico pensando, deixa as pessoas transarem, sabe? Se a gente encontrou recursos que nos possibilitam transar mais e mais consciente, mais livre, cuidando da gente, por que não, sabe assim? Por que que o sexo tem que ser uma coisa que rivaliza, sabe assim? Não pode transar com muitos parceiros. Não pode transar todo dia, não pode transar com pessoas diferentes toda semana. Por que não, sabe assim? É aqui que entra um viés moral, né? E é aqui que talvez essas práticas de cuidado que as pessoas usam para poder fazer isso, elas sejam invalidadas, justamente porque o que está sendo invalidado é a possibilidade de viver o sexo. Eu fico sempre tentando falar assim, caralho, gente, vamos lá, vamos transar sim. Óbvio, eu não gosto de sexo assim de todo jeito, eu gosto de um sexo com uma pessoa só, do meu jeito mais pacato, talvez, enfim, ou eu não curto sexo com muitas pessoas, eu não curto sexo casual. Gente, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem viver os seus gostos, os seus prazeres, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo tá tudo bem também querer isso de forma extrapolada. E tá tudo bem também, em alguma medida, que isso seja a forma da gente lidar com questões nossas também, né? A gente fica assim, mas é porque não foi. Muito da experiência LGBTQIAPN+, de modo geral, ela parte de sair da norma, né? Nessa de sair da norma, a gente deixa de viver algumas relações que são meio padrões, assim, na sociedade, e isso nos deixa, de alguma maneira, com algumas ausências de sentimentos e tudo mais, e falar, tá transando muito pra suprir a falta da família, a falta de amor de outras formas, assim, tem esse tipo de falas, né, que vem sempre. E, gente, assim, tem essas ausências aí, a gente tá tentando lidar com elas da forma que a gente pode, sabe, assim, e se as pessoas estão tentando se cuidando enquanto fazem isso, que bom, sabe? Pra mim o ponto todo é esse, assim, a gente tá conseguindo, e eu acho assim, eu acho fantástico a gente estar vivendo um mundo onde a gente pode transar muito e consciente e cuidando das pessoas, sabe? Acho que a preocupação toda minha aqui é que, sim, às vezes a gente falha, sim, às vezes a gente não age tão da forma mais adequada ou ideal possível, por isso que a gente tem que continuar falando sobre isso, né? Então, pra mim o tópico sempre no final acaba sendo como que a gente não deixa de se cuidar pra conseguir continuar explorando o máximo do prazer que é poder transar com as pessoas, sabe? Assim, a gente viveu um período ali de libertação sexual que acabou sendo invadido e poluído justamente pelo advento da AIDS e do tanto que isso gerou de transtornos para nossa sociedade, enfim. Mas a gente pode agora a gente está criando novos mecanismos que nos permite viver isso melhor, sabe? Por que não? Só porque sexo é proibido, sexo não pode. Então, essa é uma fala que eu queria trazer justamente porque essa ideia de que o sexo em demasia é exagero, é ruim, por quê, né? E aí o que para mim tem que ficar do lado o tempo todo, que para eu conseguir viver esse sexo que eu quero, por exemplo, da forma como eu acho que eu quero viver, que eu sinto que eu preciso viver, eu acho que aí sim entra a minha responsabilidade de eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar dos outros. Eu não posso viver isso inconsequentemente. E aí que eu acho que é interessante a gente continuar estudando, continuar dividindo, continuar trocando, porque existem formas de se cuidar, né? Então, tudo isso para trazer aqui o meu pedido da gente fazer alguma prática que leve para esse caminho de como que te alcança melhor, ou estuda mais, ou aprende melhor técnicas e formatos e recursos para cuidar mais da gente no sentido sexual, sabe? Que no caso a gente entende que é o que falta, né? Diálogo sobre isso e tudo mais. Boa. Mas sinistro, né, Bel, pensar nisso. Porque eu acho que eu tô a todo momento aqui me colocando como nesse lugar, principalmente nesse episódio, né? De um homem hétero cis. E isso não ser um papo tão comum entre a gente mesmo, tá ligado? Então é até difícil de eu pensar em estratégia, uma vez que ao longo da minha trajetória eu nunca pensei em nada disso, sabe assim? Não pensei mesmo em nada disso, sendo bem transparente aqui com vocês. Então, é isso assim. Como é que eu tô a todo momento, como é que eu posso pensar? Porque é isso, quando a gente fala da comunidade LGBTQIAPN+, de maneira geral, esse papo, como o Kaiser falou um pouquinho mais atrás, né? Existe um espaço propício para o diálogo, né? Para além do uso da camisinha. E quando a gente está falando de homem hétero cis,
Não tem muito esse espaço. É o uso da camisinha e outra coisa que Kaiser chamou a atenção, acho foda, é que é a coisa da pílula do dia seguinte, né? Que, porra, para além de qualquer coisa, é uma bomba de hormônio que a gente está direcionando para as mulheres, né? Então cai também no lugar de responsabilidade, enfim. É uma coisa que a gente poderia problematizar aqui sem pena. Então, para mim, acho que falta insumo, inclusive, para eu pensar nessa prática mesmo. Assim, tô me sentindo, não sei o que propor. O que eu fiquei com vontade de imediato foi de fazer um exame que eu nunca fiz, tá ligado? Eu nunca fiz uma porra de um exame desse para detectar o que quer que seja. Nunca fiz uma parada dessa. Nunca doou sangue, Lincoln? Nem Nunca doação, nem nem doei doação. sangue, nem doei sangue. Nunca troquei uma ideia desse tipo em 13 anos quase 14 anos de relacionamento com minha companheira, sabe? É isso, de vez em quando acontece alguma coisinha com pessoas próximas e a gente fala sobre de maneira superficial, né? Sem se implicar, inclusive na conversa. Sempre falando do outro, mas nunca da gente. Então é isso, porra. Como é que eu posso falar disso, inclusive, com minha companheira aqui de tanto tempo, sabe? Então, não sei, tá me faltando ferramenta pra propor uma prática. Sei lá, eu fico pensando que talvez, aí aqui é novamente nessa ideia de jogando o que vem à cabeça, sabe? Até gerar uma ideia boa. Se não é pensar que outra possibilidade de prevenção eu tenho com dentro do meu contexto, sabe? Assim, porque eu entendo isso, gente. Assim, eu entendo que pro Lincoln não faz sentido nenhum pra vida que ele tem hoje, pra conjuntura que ele tem hoje, ele fazer uso de PrEP, PEP ou de tentar buscar testagens rotineiras. Tipo assim, de fato, a vida dele não traz esse tipo de demanda, sabe? E a gente vai usando os recursos e as prevenções que faz sentido pro seu estilo de vida. Acho que tá tudo certo. Talvez seja interessante pensar aqui, como uma prática, justamente isso, é estudar um pouco para ver se será que não tem uma outra alternativa para pro método que eu estou fazendo hoje. Por exemplo, o Lincoln contou que está usando muita camisinha. Talvez seja pesquisar um pouco se não tem uma outra ferramenta que ele possa estar utilizando com a parceira dele, com a esposa dele, dentro do contexto de um casamento, que possa ser igual ou até melhor no sentido de, enfim, de ser mais prático, de ser mais viável, e que facilite a vida deles também, que aí é uma forma de buscar informação, entender um pouco mais de outros recursos, e cada um vai encontrar aquilo que, ou pode não encontrar também, né? Entender que o que você está fazendo já é suficiente. Então, assim, é meio que essa busca aí, me parece, de entender se há uma alternativa para o seu método de prevenção, sabe? Acho que pode ser um caminho interessante, não sei. Mas sabe o que eu fico pensando, assim, que, por exemplo, o Lincoln falou que nunca fez um teste, né? Cara, assim, eu não sei como é que era antes do Lincoln estar na relação dele. Mas é importante, assim, quem nunca fez, porque o vírus, né, da HIV, ele pode ficar ali encapsulado durante 10, 20 anos, assim, sabe? E a doença não se manifestar. Então, por exemplo, o Lincoln que nunca fez um teste, acho importante fazer, sabe? E pessoas como o Lincoln também, que nunca fizeram, né? Eu perguntei se Lincoln doa sangue, porque quando a gente vai doar sangue, a gente faz um teste, né? A gente precisa testar para poder fazer a doação de sangue. Mas pessoas que nunca fizeram teste, nunca doaram sangue, eu acho fundamental, assim, sabe? Porque se já transou sem camisinha uma vez na vida, sabe? Já está sob o risco de ter se infectado. Então, acho que isso é uma prática válida, assim. Vamos testar, galera. Vamos, sabe? Vamos se testar. Eu acho que é importante, para além do que a Bel estava sugerindo, tipo assim, sabe? Não desconsiderar, por exemplo, que eu estou numa relação né, conjugal, monogâmica ou não, mas estável, né? Numa relação estável, e achar que por isso eu estou livre, né, de uma testagem. Mas acho que é importante fazer essa testagem, né? E às vezes até se descobre que mesmo numa relação onde foi acordada a monogamia, né, rolou uma puladinha de cerca, né, como às vezes a gente descobre, e a pessoa acaba infectada. Então, né, eu acho que é importante a gente testar, sabe? Eu acho que o teste continua sendo uma forma importante para a gente se implicar nesse assunto.
Eu acho interessante a gente buscar esses serviços também, pra conhecer mesmo, sabe assim? Tipo, de visitar esses lugares, falar com esses profissionais. Sei lá, às vezes acho que isso já é interessante por si só, sabe assim? Acho que de valorizar também a existência desses espaços que estão aí e que acho que fazem um trabalho, assim, pelo menos na minha visão, né? Eu sei que, enfim, existem críticas possíveis também de serem feitas, mas na minha percepção, eu acho que, assim, caralho, existem esses lugares aí que são esses centros de... Ah, eu até esqueci, mas tem outro termo que eu ia lembrar aqui agora. Mas esses centros de referência, de tratamento no caso, né, e prevenção, que pra mim, assim, são um oásis, sabe, assim, a gente tem que explorar no sentido, assim, de valorizar isso, sabe, assim, de buscar mesmo, porque tem ferramentas ali que servem pra toda a sociedade, né, então, sei lá, só de fazer uma visita, só de fazer uma consulta, só de estar lá, já é validar aquilo ali como um espaço legítimo, sabe, eu gosto desse caminho também. Aí tem gente que pode pegar HIV não só através de sexo, né? Pode fazer uma transfusão de sangue, receber um sangue, pegou HIV e aí? Foi comer um alimento, estava contaminado com fezes, pegou uma hepatite A. Não é só sexo também. É importante ver nesse sentido também. Ver se a pessoa pode pegar uma doença, passar para o parceiro e não foi do caminho do sexo. Então, acho que em alguma medida a gente chegou aqui num denominador comum. Acho que esse lugar de pelo menos visitar um centro de referência, um lugar de referência desses, né? Para buscar entender mais mesmo sobre, enfim, os exames, tratamento, o que é PrEP, o que é PEP, o que você pode fazer para lidar com essas situações que podem acontecer, que é isso, acho que está aí no mundo, é fundamental, sobretudo se tratando de mim aqui, né? Essa visão de um cara mais tradicional, talvez, e que esteja um pouquinho mais longe desse debate sobre STs e o que quer que seja. Que eu imagino que seja parte do nosso público que vai estar ouvindo o podcast, inclusive. Roda de conversa. Roda de conversa. Roda de conversa. Roda de conversa. Então é isso, gente. A gente fecha o episódio de hoje. Queria, inclusive, avisar, né, e novamente aqui reforçar que Dezembro Vermelho tá chegando aí, a gente tá no mês de Novembro Azul, que tem 1000 ações de conscientização pensando na saúde do homem, a gente vai entrar no Dezembro Vermelho também, que é um mês de conscientização sobre HIV/AIDS, eu acho que ambos são tão importantes pra gente conseguir trazer até mais visibilidade pro Dezembro Vermelho, que eu sinto que ele não tá entrando ainda nesse rol dos meses coloridos, né, então vem aí Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, que o Dezembro Vermelho também consiga esse destaque, a gente conseguir validar isso também, né, e visibilizar. É um momento pra gente refletir sobre prevenção, testagem, cuidados com a nossa própria saúde, com a saúde dos outros. Então, acho que deixar esse recado aqui, agradecer por terem me ouvido, né, enquanto líder da rodada hoje aqui, foi gostoso viver isso desse outro lado, né, não como host, não como uma pessoa que traz aqui um convidado, mas eu sendo convidado. Adorei o papo, obrigado, meninos, espero que seja útil aí pra galera que tá ouvindo também, que seja gostoso pra galera que tá ouvindo e que gere reflexões. E um aviso importante, né, aqui já deixando um aviso sobre mim especificamente, porque quem viu o Lincoln aqui assumindo esse lugar de host hoje, vai no próximo episódio também tê-lo como host, porque estarei de férias, então permanece por mais um tempo aí o Lincoln nessa função, que eu adoro ver ele nessa função, então assim, só pra avisar aí que no próximo episódio não estarei aqui presente, mas estarei ouvindo, né, estarei ouvindo inclusive o episódio, só pra deixar isso registrado. Então valeu, gente, obrigado, beijo. Beijão, galera. Valeu, galera. Beijão. Valeu, galera. Até mais.